Então, a partir dessa perspectiva de quem é João Batista, uma candeia que irradiava luz, que queimava, nós compreendemos e começamos a abrir os horizontes de que ser luz é muito mais do que boas obras. É muito mais do que você ser uma pessoa boa. Até porque as Escrituras dizem que o Evangelho de Cristo não quer dar um tapa no seu visual. A vida cristã, o cristianismo, a fé pregada por Jesus, não quer meramente dar uma guinada no seu comportamento, dar uma ajeitada para que você, como um bom religioso, para que você, como um leitor das Escrituras, um frequentante de uma igreja, cumpra o seu papel no que tange a perspectiva de um ser humano religioso. Não, absolutamente não. Ele foi luz no mundo, preparando o caminho de Cristo. Ele foi luz, ele foi candeia que fazia arder e queimar o coração das pessoas ao redor dele. Ele fez diferença apontando para o Filho de Deus. Ele fez o que deveria ter feito. Ele iluminou a mente e o coração dos seus ouvintes por causa da sua mensagem. Por causa da sua mensagem. Ele. E de quem as profecias estavam dizendo? João Batista. João Batista é essa candeia que queima e emana luz, e que foi enviado à frente como um mensageiro do Senhor, preparando o caminho do Messias. Uma voz que clamava no deserto, que estava preparando o caminho, estava preparando as veredas retas do Senhor para o seu povo. Então a missão de João Batista era ser essa grande candeia que iluminava o caminho de Jesus. Ele preparava o caminho do Cristo. Ele estava aplainando os caminhos tortuosos para que o povo de Deus voltasse aos trilhos. Então João Batista foi quem começou a cumprir todas as profecias que viria alguém que iria iluminar o caminho daquele Salvador que viria ao mundo. Isaías continua dizendo: o Senhor diz: preparem o caminho, aplainem a estrada, para que o meu povo possa voltar para mim, diz o Senhor. E quem fez isto? João Batista. Então, como que João Batista foi luz? Como que João Batista foi uma candeia? E serve para nós como exemplo. Ele não foi uma luz, uma candeia que queimava e irradiava luz no seu contexto, sendo um bom profeta. Puxa vida, olha, vocês precisam conhecer o tal do João Batista. Que homem sério na palavra. Que sacerdote ilibado. Olha, dentre os mestres da lei, um grande homem. Faz o bem no contexto lá da sua casa, da sua região. Ele distribui comida para os pobres. Ele veste de roupa aqueles pessoal de rua e daí por diante. Não. Inclusive o próprio Cristo disse: dos nascidos de mulher, não houve um profeta tão grande quanto João Batista. Ele foi luz no mundo, preparando o caminho de Cristo. Ele foi luz, ele foi candeia que fazia arder e queimar o coração das pessoas ao redor dele. Ele fez diferença apontando para o Filho de Deus. E qual era o conteúdo da mensagem de João Batista?
Mateus capítulo 3 vai dizer: naqueles dias surgiu João Batista no deserto, pregando no deserto da Judéia. E o que ele pregava? Qual que era o conteúdo da sua mensagem? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, olhai para dentro de si e vede o quanto que vocês estão ainda vivendo nas trevas. Voltem-se para Deus. Vocês estão separados como inimigos do Criador. E a partir da queda no Éden, o vosso pai Adão, a vossa mãe Eva, vocês se identificam com eles. Vocês estão inclinados a uma vida segundo o coração enganoso de vocês. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E quando ele diz arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, tem a ver com o fato de que ele sabia que o Messias já pisava aquela terra, Jesus Cristo, em que em algum momento, quando João viu e reconheceu Jesus como Messias, ele proclamou lá em João capítulo 1, versos 29 e 30, eis, ó Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E esta é a mensagem que aponta para o Cristo. Uma luz que irradiava, uma candeia que queimava o coração das pessoas e iluminava aquelas mentes ainda em trevas quanto às filosofias, quanto às religiões e todos os enganos daquela época, assim como nos nossos dias. E o que destoava era a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos. O reino de Deus está próximo. E o reino de Deus está próximo porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava entre eles. Ele viveu entre nós, curou pessoas, trouxe uma mensagem de poder, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, no seu lugar, no nosso lugar, no meu lugar, foi crucificado. O que cravou ele naquela cruz e o manteve lá naquela cruz não foram os pregos que estavam em suas mãos, nos seus pés, mas o seu amor por mim e por você. E essa é a mensagem poderosa da candeia que queimava e irradiava luz, chamado João Batista, que estava preparando o caminho. Uma mensagem de cruz, uma mensagem de abnegação, de negar a si mesmo, uma mensagem que confronta o nosso egoísmo, que denuncia a injustiça, que corrige erros, que trata feridas, que resolve conflitos. E que reconhece que o nosso primeiro conflito a ser resolvido é com Deus.